Iniciando a nossa programação no Sustentabilidade Brasil 2025, temos agora o painel Poder, Justiça e Mobilização Climática. Quem define o futuro do Brasil? Este painel é uma conexão entre as trilhas do Rio a Belém, Conexão Espírito Santo, Direitos Humanos e Justiça Climática. Convidamos agora ao palco a painelista Flávia Martinelli, por gentileza, uma salva de palmas. Flávia é bióloga, mestre com mais de 10 anos de experiência na área do clima, trabalhou com educação climática de juventudes, ativismo e participação social. Lidera a pauta de adaptação na ONG WWF Brasil. Convidamos também Thales Machado, por gentileza. Thales é advogado e especialista em ciências penais e direito ambiental e minerário, especialista em formação e mobilização de lideranças para a defesa da democracia. Possui experiência em direito ambiental e minerário e direitos humanos, especialmente em litígios ambientais e climáticos. Assessor de defesa dos direitos socioambientais na Conectas Direitos Humanos. E convidamos também Cristiana Lozecan, doutora em Ciência Política, professora da UFES e coordenadora da Rede de Pesquisa Climatizando e do Laboratório de Pesquisas em Política Ambiental e Justiça. Bom, este painel tem como os principais objetivos: analisar como fortalecer a justiça climática e os direitos humanos, garantindo que a transição sustentável não aprofunde desigualdades sociais. Também discutir os impactos das mudanças climáticas sobre comunidades vulnerabilizadas, o papel das políticas públicas na adaptação e mitigação e os desafios para garantir acesso equitativo a recursos, tecnologias e financiamento climático. Lembrando que o Sustentabilidade Brasil 2025 é uma plataforma pública, gratuita e inclusiva, de forma coletiva. Neste instante, gostaríamos de agradecer e informar que a realização deste evento é do Instituto Sustentabilidade Brasil. Agradecemos também a curadoria da KIC, a certificação ambiental da BMV. Os patrocinadores são ArcelorMittal, Banco do Nordeste e Governo Federal do Brasil. Contamos também com o apoio do SESC Senac, Findes, ES Gás, Vale, Espírito Santo Convention, Prefeitura de Vitória, Amunis, Cesam, Banestes, Bandes, IEMA, Aderes, Governo do Estado. Bom, desejamos a todos um excelente debate e passamos a palavra à painelista Flávia Martinelli. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e descer aqui do palco, até para eu conseguir olhar melhor e não tapar a apresentação, e quebrar um pouquinho a hierarquia também. Primeiro, eu queria agradecer o tempo de vocês, né, por estarem aqui com a gente hoje. Eu vou tentar ser bem breve na apresentação, mas ao tratar de justiça climática, né, e ao estudar o tema e preparar essa apresentação, eu vi quanta coisa ficou de fora, né? É muito difícil aprofundar o tema nesse tempinho que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente vai poder pincelar vários temas importantes aqui, né? E abrir para debate com vocês também. Então, eu vou pedindo para você passar, né? Pode passar. Eu queria dar um contexto desse relatório que saiu recentemente, né, da Organização Meteorológica Mundial, sobre a crise climática, né, que a gente tem vivido. Então, basicamente, nos últimos anos, a gente tem quebrado todos os recordes. Eu não vou falar, né, de tudo que está aqui, minha apresentação vai ficar disponibilizada para vocês, para quem tiver interesse, pode me procurar depois, ao final do painel. Mas, basicamente, a gente está batendo os recordes de concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, né? Então, o CO2 mais do que dobrou desde os tempos pré-industriais, e metano e óxido nitroso também estão em taxas muito altas na atmosfera, né? Isso vocês já sabem, causa um efeito estufa, causa o aquecimento global, e isso tem consequências muito graves planetárias,
desde o derretimento de geleiras, né? Então, a perda de gelo no Ártico e Antártida, e aí isso significa uma cadeia, né, de perda de espécies, também extinções, enfim, fragilidade, inseguranças alimentares, enfim. E o derretimento das geleiras também aumenta o nível do mar, isso contamina os aquíferos, causa inundações em vários países e ameaça a vida de muitas populações costeiras. E a gente está entrando numa era muito grande de insegurança alimentar e perdas econômicas. Então, trouxe dados ali da África, né, dos países Zimbábue, Botsuana, Zâmbia e Namíbia, só para ilustrar um dos episódios. Então, ano passado, no período das colheitas, as chuvas foram mais de 50% abaixo da média esperada. Isso significou uma quebra de colheitas de mais de 40% para a área plantada com milho, e a produção total de grãos diminuiu em mais da metade também em relação ao ano anterior. Então, por mais os dados são muito secos assim, né, são muito números, mas isso significa que vidas estão sendo impactadas nos territórios, né, e que pessoas estão sofrendo, né. A crise climática tem causado muito sofrimento em vários níveis. E a crise climática tem causado também muitos deslocamentos forçados, né. Se a gente pensar no caso de Porto Alegre, as inundações deslocaram cerca de 420 mil pessoas, mais do que a população de Vitória. Então, imagina que a cidade inteira de Vitória tendo que sair de suas casas, né, e ter que dar uma solução ali temporária até a política pública chegar. Então, é um cenário bem caótico, assim, né. Na África Ocidental também, com destaque para o Chad e Nigéria, as inundações destruíram ou danificaram mais de 639 mil casas, forçaram mais de 1 milhão de pessoas a deixarem seus lares. Então, isso, assim, são dados muito pontuais, né? Se a gente fosse pegar todos os dados de todos os países, né, seria uma somatória muito triste do que a gente tem vivido atualmente, né? Pode passar. Então, quando a gente pensa em todos esses desastres, né, climáticos, principalmente enchentes, ondas de calor, deslizamentos, a gente tem que pensar quem são as pessoas que são mais afetadas nessas situações, né? E aí eu trouxe uma manchete das Nações Unidas, até um pouco antiga, mas que foi muito divulgada, né? Esse título, assim, mulheres e crianças têm 14 vezes mais chances de morrer em desastres do que os homens, né? E aí esse é um dado realista, mas a gente precisa também entender como que as coisas são noticiadas, né? Então, esse tipo de título, ele chama a atenção. Qual que é o problema, assim, de uma estatística que chama a atenção desse jeito, né? Parece que a vulnerabilidade é inerente à pessoa, né? E não à realidade onde ela está inserida, onde ela nasce, onde ela mora, né? Onde ela mora, desviando a atenção da verdadeira questão, que é quais são as estruturas que estão colocando certas pessoas em nossas comunidades em maior risco, né? E como que a gente pode desmantelar essas estruturas. Então, toda vez que vocês lerem, né, estudos ou, enfim, notícias que tem esse tipo de chamada, a gente tem que entender o que está por trás, né? Não é só porque eu nasci mulher que eu tenho 14 vezes mais chances de morrer do que um homem. Mas se eu for uma mulher negra, né, na periferia, enfim, todo o contexto que está por trás, aí a gente consegue entender quais são as estruturas que estão facilitando para que essas desigualdades aconteçam. Pode passar. Então, além dessa manchete, né, que já trouxe um dado relevante, quais, né, uma enchente ou seca ou qualquer evento climático extremo, quem são as pessoas que têm mais probabilidade de perder tudo, né, inclusive suas vidas, e também terem prejuízos financeiros? Sabe? Pode passar. E aí eu trouxe um trechinho de um relatório do C40, que fala assim, né, a mudança do clima ela não é justa, apesar de afetar todas as pessoas, a distribuição dos impactos é desigual, né? A população marginalizada em seus direitos sociais, econômicos, culturais, políticos e institucionais é mais vulnerável aos efeitos climáticos. E aí ele dá um exemplo, né? Residentes de assentamentos informais, por exemplo, sobretudo as mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência, podem ter capacidade de adaptação limitadas devido a barreiras socioeconômicas. Pode passar também. Então, é importante a gente entender a interseccionalidade, né? Então, além do que o relatório citou, né, como exemplo de mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência, a gente poderia acrescentar a raça também e orientação sexual, por exemplo, e identidade de gênero também. Então, pessoas trans, pessoas LGBT, né,
também são mais vulneráveis quando ocorrem desastres, principalmente que essas pessoas têm mais chance, né, de serem expulsas de suas casas pelos seus pais, enfim, sofrem rejeições, não têm rede de apoio, têm mais dificuldade, né, em empregabilidade, então tem muitos componentes que contribuem para que essas pessoas sejam vulnerabilizadas durante essa crise climática, né? E em relação à raça, a mesma coisa, né? A gente tem um sistema que é extremamente racista, né? Que impõe muitas barreiras às pessoas negras que são mais pobres de ascenderem socialmente. Então, isso também é muito relevante quando a gente fala de injustiças e quando a gente quer pensar em justiça, né? Então, não só falar do negativo, né? Como que isso tem impactado, mas quais são as políticas públicas e quais são as necessidades para mudar essa realidade, né, e desmantelar essa estrutura que é tão excludente. Então, trazendo alguns dados, né, só para reforçar o que eu falei aqui, de novo, trazendo um pouquinho do Rio Grande do Sul, né, esse foi um estudo que saiu mostrando, né, que a população mais pobre, negra e com menor escolaridade foi a mais atingida. E aí ele mostra os dados, né, quase metade das famílias que ganham até 2 salários mínimos respondeu à pesquisa, né, falando que tinham perdido casa, móveis, eletrodomésticos ou o próprio sustento. E 13% das famílias que ganham de 5 a 10 salários mínimos relataram algum tipo de prejuízo, ou seja, tem uma proporção muito diferente, né? E também tem o dado de raça, né? Então, a proporção de pessoas pretas que relatou algum tipo de perda com as enchentes foi de 52% das pessoas entrevistadas, né? E entre as pessoas pardas, 40% relataram ter perdido alguma coisa e as pessoas brancas, somente 26%. Então, claramente existe, né, uma diferença entre populações, né, brancas, e pretas e pardas, e ficou bem evidente durante o Rio Grande do Sul. E aí eu quis trazer uma pesquisa do Jacinto, que é esse que está na foto aí, foi publicada um resumo no site do Guelé 10, e ele analisou sobre ondas de calor. Então, olhando um pouquinho para outra face da crise climática, né, não é só enchentes, deslizamentos, mas também tem a ver com ondas de calor e um planeta cada vez mais quente, né? Ele analisou 9 milhões de registros de óbitos em 14 regiões metropolitanas brasileiras, que são essas que estão listadas ali no gráfico. E aí ele constatou, primeiro, que algumas regiões, né, sofrem mais do que outras, então existe uma desigualdade também regional no Brasil, né? Mas ele também analisou quem são essas pessoas que estão morrendo, né? Pode passar para o próximo. Então, os dados revelaram que, proporcionalmente, as mulheres, as pessoas pretas e pardas e aquelas com menor nível de escolaridade morrem mais, ainda que expostas aos mesmos índices de calor excessivo. Então, no mesmo ambiente, né, com os mesmos riscos de calor, né, esses grupos foram os mais atingidos, né? E no caso mais extremo, que foi em Cuiabá, foi identificado que a probabilidade de uma mulher idosa morrer devido à exposição ao calor excessivo foi de 203% maior do que se essa mulher fosse branca, né? Então, uma mulher preta tem 200% mais chance do que uma mulher branca de morrer de calor nessa cidade especificamente, né, na região metropolitana de Cuiabá. Pode passar. Então, eu queria repetir a pergunta do início, né? Quais são as estruturas que estão colocando essas certas pessoas em nossas comunidades em maior risco e como que a gente pode desmantelar essas estruturas? Acho que essa é a pergunta principal para a gente caminhar também para pensar em soluções. Mas antes de entrar nas soluções, né, eu queria trazer um pouquinho das desigualdades a nível global também. Pode passar. Então, só para mostrar que a crise climática realmente ela atinge os países também de forma bem diferente, né? Se a gente pegar a projeção, esse é um estudo que foi feito, né, olhando para as economias e para o PIB até 2100. Então, mostra que alguns países, na verdade, podem até ser beneficiados, né? Seus PIBs podem ser beneficiados com o aquecimento global, então, Canadá, Noruega, Inglaterra, né, Suécia, enquanto os países, principalmente aqui do sul global, vão ter uma redução do seu PIB se continuar nessa jornada de aquecimento global, né, até 2100. Então, com o mundo mais quente, alguns países vão ter sua produtividade aumentada e outros vão reduzir suas capacidades produtivas. E aí, quando a gente pensa a nível de histórico, né, de emissões, a gente
olhando esse gráfico, né, com um pouquinho mais de atenção, esse gráfico foi feito pelo Carbon Brief, e ele olhou também para os períodos de colonização. Então, a União Europeia ali, e Inglaterra, né, que está rachoradinho, ele considerou que as emissões não só eram relativas ao que eles estavam emitindo ali com a indústria em seus próprios países, mas também as emissões proporcionadas pela colonização de outros países, né? Então, desmatamento, o que aconteceu nas terras que eles colonizaram, também foi incluído em suas emissões. E aí, se a gente olhar os Estados Unidos, né, a União Europeia, a Inglaterra, a China e a Rússia são os maiores emissores de gases, né, considerando queima de combustíveis fósseis, produção de cimento, queima de gás natural, desmatamento. E a narrativa, né, quando a gente vai nas conferências de clima, né, e tudo, é que os países em desenvolvimento, eles pedem que os países desenvolvidos assumam essa responsabilidade, né? Se historicamente eles emitiram muito mais do que os países em desenvolvimento, e eles também têm mais capacidade de reagir à crise climática, né, porque eles têm mais poder econômico, enfim, exatamente porque eles exploraram historicamente os países em desenvolvimento. Então, agora eles também têm que pagar a conta, né, e têm que financiar os países em desenvolvimento a entrarem numa fase de baixo carbono, enfim, e fazerem suas adaptações também à crise. Pode passar. Então, vou trazer só um exemplo aqui de Kiribati, por exemplo, é uma ilha lá do Pacífico, e essa notícia, né, os dados que eu peguei, nem foi de um site sobre clima, né, foi uma manchete do Médicos Sem Fronteiras. Então, para a gente entender também que a crise climática hoje está muito associada também a problemas de saúde, né, e aqui, especificamente, eles monitoraram, né, que por causa do aumento do nível do mar, que invadiu os aquíferos, né, de água doce lá em Kiribati e contaminou as águas, isso causou várias doenças, né? Então, primeiro, foram perdidas muitas terras cultiváveis no país, então isso causou insegurança alimentar e aumentou o número de ultraprocessados na ilha. Então, isso significa que as crianças com menos nutrientes, né, começaram a ter raquitismo e, por causa de ultraprocessados, né, uma má alimentação, também desenvolveram hipertensão e diabetes, e as grávidas a mesma coisa. E com a contaminação do lençol freático, né, teve um aumento de doenças diarreicas, e com o aumento do calor teve aumento da dengue, estresse térmico, que afeta essas pessoas, né, em condições, às vezes, cardíacas, idosos e grávidas. Então, são todos problemas que foram gerados a partir do aumento do nível do mar nessa ilha do Pacífico, que historicamente não contribuiu em nada para a crise que a gente está vivendo. Assim, eles não emitiram, né, gás de efeito estufa para agora estarem pagando o preço. Né? Eles estão pagando o preço das emissões dos outros países. Pode passar. Aqui eu quis trazer um exemplo no Alasca, que está ocorrendo o derretimento do permafrost, né, que é basicamente o solo misturado com gelo, e quando esse gelo derrete por causa do aquecimento global, ele também desestabiliza as estruturas, né, e os fundamentos das casas, né, das tubulações, enfim, de onde eles armazenam energia. Isso está acontecendo em 23 milhões de quilômetros quadrados, né, e todos esses impactos estão forçando essas comunidades, principalmente que são comunidades pescadoras, né, a se mudarem para outros locais. E isso impacta o modo de vida deles, né? Eles têm que reaprender as áreas de pesca, têm que ver, enfim, têm que reconstruir toda a sua vida, né? E refazer suas culturas. Tem uma grande perda de memória também, que é um grande impacto, né? Que é pouco falado, a gente fala muito em perdas econômicas e tal, mas também é uma perda de cultura e de memória também dessas populações. Então, isso também já está acontecendo no Alasca. Acho que essa reportagem tem uns 4 anos, então essas comunidades já foram removidas, né, já estão morando em outros lugares. Então, só para finalizar, né, para me comprometer com o tempo também, quando a gente estava preparando a apresentação, foi pedido também para a gente falar um pouco sobre a agenda da COP30, né, esse grande evento, né, que está todo mundo falando, que vai ser aqui no Brasil esse ano, em Belém, que vai ser realmente um momento marcante e significativo, né, na agenda climática brasileira e global também. E aí veio essa pergunta, né, de como que a COP30 pode fortalecer a justiça climática e os direitos humanos. E aí eu quis trazer um trechinho da carta da presidência, né, o André Corrêa do Lago, que é o embaixador, que é o presidente da COP esse ano, ele de vez em quando publica cartas assim, né, para inspirar os países e a sociedade civil também.
E aí eles têm esse trechinho que eu achei que cabe bem aqui nesse momento, que ele fala assim: a política climática só será eficaz se promover transformações socioeconômicas, né? A erradicação e redução da pobreza, a diminuição das desigualdades dentro dos países e entre eles, a equidade e a justiça para os mais vulneráveis devem embasar todos os fluxos de trabalho e trilhos negociadores nos órgãos da COP, e todas as agendas importam, no sentido que todas as linhas de negociação, né, da conferência precisam olhar para a lente da justiça climática, né? Não adianta a gente assim chegar lá, assim, a COP é complexa no nível assim, tem muitos trilhos negociadores, né, e muitas pessoas envolvidas, mas se a gente não olhar para esse sentido, né, de erradicação e redução da pobreza, né, e justiça climática em cada um desses trilhos, então, em adaptação, né, como que a gente adapta os países às consequências da crise climática, né, a mitigação, ou seja, como que a gente reduz as emissões de gás de efeito estufa. Transição energética, né, como que a gente sai de um modelo baseado em combustíveis fósseis e migra para novos modelos de energia, né, mas tudo isso, se não tiver a lente da justiça climática, a gente vai acabar repetindo os mesmos erros, né? Então, a exploração de petróleo que existe hoje e que a gente, né, os ambientalistas, né, nós, como sociedade civil, temos criticado, né? Se a gente fizer uma transição energética que é baseada em energia solar e eólica, mas não olhar que durante esse processo também comunidades podem ser removidas, né, podem ser impactadas, a gente vai estar repetindo um modelo que já falhou. E a gente não pode fazer isso, né? Eu acho que o jeito da gente não fazer isso é conseguir incluir a justiça climática em todos os eixos, né? Não só de negociações, mas na implementação e na prática das políticas públicas. E, apesar do Brasil ter falado isso, né, na Carta da Presidência, tentando inspirar outros países, a nível nacional, a gente está muito longe, né, disso acontecer. Então, acho que o nosso papel enquanto sociedade civil é cobrar também que as palavras não fiquem só como promessas, né, mas que virem realmente políticas públicas e implementação também. Acho que isso. Então, aqui eu termino minha apresentação. Eu quis trazer algumas referências só de materiais super legais, né, de justiça climática, que vocês podem acessar posteriormente. Como eu falei, quem quiser acessar esses links, né, enfim, podem conversar comigo depois, que eu estou super aberta para compartilhar esse PDF com vocês, tá bom? Agora eu vou passar a fala para o Thales, que vai fazer a apresentação dele. Não, acho que não, tá. Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer, né, o convite. Muito legal estar aqui. Agradecer as irmãs Klein pela toda a organização, esse cuidado conosco. Flávia e Cristiana também pela presença, pela presença na mesa, né, composição tão prestigiosa, né. Vocês vão ver que eu sou muito ruim de fazer apresentação PowerPoint. E aí, mesmo com o modelo da Conectas, ainda assim fica mais ou menos precarizado. Deixa eu ver se está funcionando. Acho que não está funcionando esse... Ah, pode levar? Ah, tá. Bom, então, primeiro essa parte mais bobinha da apresentação, que é só... Eu sou Thales, sou assessor da Conectas, sou advogado, tenho essa trajetória muito marcada por uma interseção entre política, academia e o mundo jurídico, de forma geral. Conheço muito o Espírito Santo, como todo mineiro conhece, mas, para além disso, também, em função dos rompimentos de barragem, eu tive muito contato aqui no território. Estava até comentando que eu morei um tempinho em Linhares, uns 3 meses em Linhares, para conhecer aquela região toda de regência ali também. Muito, muito impactante tudo aquilo. Então, conheço bem essa região. Vitória eu conheço menos, mas
de forma geral, conheço bem o Estado, principalmente por conta dessas questões dos rompimentos, né? Pode passar, por favor. Como eu falei, eu trabalho na Conectas, né? A Conectas é uma organização de direitos humanos, a gente tem quase 25 anos. A gente tem uma atuação que se divide, né, estrategicamente, tanto na perspectiva de comunicação, de incidência nacional e internacional. A gente tem um trabalho de enfrentamento à violência institucional. Temos uma questão, o meu projeto, o meu programa, que é de defesa socioambiental, e é ali que a gente trabalha principalmente a questão climática, e também tem a perspectiva de litígio, né? Então, tem alguns litígios famosos da Conectas que se destacaram, principalmente na época do enfrentamento ao governo Bolsonaro, do pacote verde. Mas é isso. Eu gosto de colocar pelo menos as fotinhas das pessoas que mostram que tem gente por trás, né? Então, essas organizações todas são feitas, construídas por pessoas. E é essa a perspectiva da Conectas, essa arte que eu tinha, inclusive, esquecido de colocar na primeira apresentação que eu coloquei, mas é essa a perspectiva de colocar pessoas na frente dessa pauta climática como pessoas impactadas, mas também as únicas que podem resolver e ter alguma ingerência. Pode passar. Aqui eu começo a fazer uma apresentação propriamente dita. Obviamente, eu vou acabar me repetindo, coisas que a Flávia já trouxe também. Esse daqui é um gráfico do Copérnicos, que é uma dessas agências europeias de clima, e ela vai mostrar aqui para a gente o cenário de aquecimento. É inquestionável, hoje em dia a gente já tem a questão do 1,5 grau a partir de 2024 como um marco, assim. E aqui é o aquecimento no mapa mundo. Vocês vão perceber que para a gente interessa mais esse lugarzinho aqui, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, aqui no Oceano Atlântico, esse mapa ele indica um calor absolutamente perigoso e influencia muito o território da Amazônia, que está mais ou menos aqui. Aqui, inclusive, mostra a elevação de temperatura, né, do próprio bioma amazônico, que para alguns pesquisadores já apontam um ponto de não retorno, né? Outros dizem que ainda tem alguns % ainda para poder chegar no ponto de savanização. Mas, em termos gerais, aquele é o gráfico que mostra o cenário para a gente com 1,5 grau. E aí eu vou tentar mostrar com mais gráficos os diferentes cenários, né? Aqui a gente está falando sobre os riscos, né? A gente pensando em principais ameaças, talvez não dê muito para poder ver, porque vai estar muito pixelado aqui. Mas esse aqui é um gráfico do IPCC, no último relatório que eles divulgaram, que mostram quais são as principais ameaças para os diferentes territórios. Aqui na América do Sul a gente vai ter algumas delas, né? E alguns diferentes níveis de ameaça. Mas isso não é muito confiável. Inclusive, o IPCC é um órgão respeitadíssimo, mas ele tem uma perspectiva conservadora, justamente por ser um painel intergovernamental. Mas no Brasil a gente vai perceber os riscos muito altos, principalmente para populações indígenas, quilombolas, populações mais marginalizadas, vulnerabilizadas, questão de seca e de enchente. Aqui não vai refletir tão bem, porque não é tão detalhado, e também porque não tem o cenário tão impactante, porque é por conta do IPCC também, que tem essa perspectiva mais conservadora. Aqui é um gráfico que mostra, também do Copérnicos, que mostra o aumento de temperatura, né? Até a gente chegar num 1,5 grau de 2024. Mas o problema é que quando a gente vê assim, eu não sei o quão ameaçador pode parecer 1,5 grau a mais, né? Mas ele é muito ameaçador, principalmente quando a gente vê os efeitos que ele pode causar. E vou tentar mostrar no próximo gráfico também. Esse dado, para mim, que é o mais importante, que é o aumento da temperatura com relação aos tempos, né? Então, a gente vai perceber que existe um aumento significativo. Então, se a gente vai chegar na conclusão, por exemplo, esse NOAA, também outra agência de pesquisa americana, eles vão falar que a partir de entre 1970 e 24, a gente vai ter um aumento de 0,19 por década. 0,19 é uma estimativa muito conservadora também. Mas se a gente fizer uma análise mais crítica do que é esse aumento, se a gente fosse pegar, porque o NOAA só faz de 70 até 2024, se a gente for fazer uma análise de 50 a 2023, aumentaria 0,6. De 70 a 2024 é 0,19. Mas se a gente pega de 1995 a 2024, é um aumento de 0,24. Isso significa o quê? Que a gente muito possivelmente vai chegar em 2044 com 2,3 graus de aumento de temperatura. O IPCC, igual eu falei para vocês, ele estimava que a gente fosse chegar em 1,5 em 2031. A gente chegou em 2024.
O IPCC acha que a gente vai chegar em 2053 com 2,2. Então, assim, com 2,2, a gente tem um cenário de muito, muito, muito complicado para poder fazer pontos de não retorno e trabalhar em cima dessa questão. Então, o que a Flávia estava falando sobre derretimento de geleiras, aumento oceânico, regiões que já estão fragilizadas, biomas que não vão ser recuperáveis, como a Amazônia, as algas, que vão fazer um processo de branqueamento, que não vão ser capazes mais de fazer a retenção do gás carbônico, do gás de efeito estufa. Então, a gente está trabalhando com cenários de... Inclusive, fala do impacto econômico, né, que também foi uma coisa que a Flávia trouxe, que existem pesquisas que mostram o impacto disso no PIB. E que para países como o Brasil, por exemplo, seria devastador. Deixa eu passar. Aqui eu trouxe também, eu fui colocando tanto slide que eu acho que vou ter que passar um pouco mais rápido por eles. É porque até pouquíssimo tempo no Brasil a gente tinha um registro, é porque talvez a gente não perceba, né? Esses números, esses graus a mais, talvez eles não sejam refletidos tão bem para todas as pessoas, de forma tão nítida. Mas até pouquíssimo tempo, a cidade que mais tinha registrado temperaturas altas era uma cidade que chamava Nova Maringá, no Mato Grosso. Só que aí, Minas Gerais registrou em Araçuaí, norte de Minas, ali perto de Montes Claros, Vale do Jequitinhonha, essa região também, 44,8 em 19 de novembro de 23. É a maior temperatura que a gente já registrou. Essa temperatura aqui, ela é basicamente um ponto de ebulição dos corpos humanos. Então, a gente chega num ponto em que a gente não vai ter condições de caminhar nas ruas sem algum tipo de efeito adverso. Isso para pessoas adultas e saudáveis. Isso vai ser acentuado para crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, etc. E aqui entra um dos pontos que eu acho curiosos, né? Porque o Brasil é um país que tem mais cabeças de gado do que de pessoas. Esses aqui são os dados do IBGE. E a gente tem, no setor agropecuário no Brasil, no Brasil a gente tem vários possíveis vilões, né? Mas o agronegócio, com certeza, é o principal quando a gente pensa em questão climática. Isso porque a gente tem mais gados do que pessoas, e o argumento de que o agronegócio ele produz alimento, inclusive tinha uma mensagem dessa ali na entrada do evento, é um argumento complicado, porque o agronegócio, ao fazer esse movimento expansionista de fazer uma pecuária extensionista, que avança sobre os biomas, e a gente, enquanto sociedade, denuncia esse movimento, eles avançam sobre os biomas, degradam os biomas, incentivam a monocultura e fazem com que esse movimento seja de exportação, que é a principal fonte de destinação do agronegócio brasileiro de exportação. O monocultivo da soja mostra muito bem isso, e a soja, que é, inclusive, em sua maioria, destinada para poder alimentar e fazer ração de frango, de porco, de gado na China, eles fazem um movimento de não entender o papel principal dos biomas brasileiros, que é o de contenção de gases de efeito estufa, mas também de contribuição para os efeitos de chuva, né? Então, se a gente não tem floresta, principalmente a Amazônia, que está chegando num ponto de não retorno possivelmente daqui nos próximos anos, tem muita gente que fala sobre o decênio decisivo, né? Que esses próximos 10 anos que seriam chaves para poder atingir pontos de não retorno. Quando a gente começa a chegar nesses pontos de não retorno, o agronegócio vai chegar num ponto que ele não vai ter mais floresta para poder desmatar. Sem floresta para poder desmatar, ele não consegue expandir. Sem expandir, ele entra numa crise econômica. E numa crise econômica, a gente vai falar para eles, a gente avisou durante todo esse tempo, porque é um movimento que parece contraditório. Esse crescimento do agronegócio e essa dominância na política brasileira, predominantemente no Congresso Nacional, a gente percebe muito bem isso, a força dessa bancada ruralista, é porque eles estão num momento de crescente nos últimos anos. E o governo brasileiro estimula muito isso, né? O Plano Safra é majoritariamente destinado ao agronegócio e não à agricultura familiar, que são coisas muito diferentes. Inclusive, se eu puder me adiantar um pouquinho já, a minha solução, inclusive, para esse modelo seria a agricultura familiar e o modelo de produção do MST, que é o principal produtor de arroz, por exemplo, que não investe numa monocultura, que tem um trabalho de agricultura familiar, de diversidade, de redistribuição, de proximidade com o consumidor, porque o agronegócio não alimenta o Brasil.
O agronegócio alimenta o exterior, principalmente para quem ele exporta, né? Então, existe um ciclo de não racionalidade. Então, a gente tenta avisar que a crise climática é principalmente importante para o agro, mas o agro no Brasil não parece entender. Pode passar. Mas estou falando tudo isso para poder falar também sobre justiça climática. E no domingo, 10 horas da noite, eu estava fazendo essa apresentação também. Eu tive que revisitar ontem de noite, mas é porque eu estava num grupo desses de COP, que é esse evento de conferência das partes, e um moço, a gente estava falando sobre a questão da Palestina, porque tinha essa coisa do navio que foi enviado com ativistas, etc., e o navio foi interceptado, estava todo mundo apreensivo com isso, e assim, não importa muito a sua opinião sobre esse fato específico, importa sobre o conflito em geral, né? O que está acontecendo e o que você pensa sobre isso. Mas esse moço, por exemplo, ele teve a coragem de falar nesse grupo: vamos voltar ao tema principal do grupo, que não é o que está acontecendo do outro lado do mundo, por favor. Isso não tem nada a ver com a COP. Para mim, esses dois assuntos estão muito distantes, que isolam opiniões separadas. Bom, já disse meu ponto. E aí, eu queria só passar um pouco também o próximo slide, porque se ele não consegue perceber a relação entre a luta palestina, que está acontecendo do outro lado do mundo, como ele disse, e esses cenários de COP, de conferências climáticas, ele não está entendendo o básico, né? Que é para quem interessa esses conflitos climáticos que estão acontecendo, porque são emergências climáticas que dão na prática e afetam a todas as pessoas, outras mais, outras menos. Aí eu trouxe, por exemplo, um exemplo do Sebastião Salgado, né? A foto do Sebastião Salgado sobre o garimpo da Serra Pelada, aqui naquele movimento de exploração, de garimpo ilegal, de vamos tomar a Amazônia, e tudo que aconteceu no Pará, aquela abertura que vem do legado da ditadura militar, né? De integração do Brasil, de precarização do trabalho, como que isso trouxe conflito para a região. Mas eu pensei que eles pensariam sobre isso, aqueles trabalhadores, né? Se a COP acontecesse do outro lado do mundo, talvez eles falassem aquilo para o garimpo da Serra Pelada. Ou sobre os trabalhadores da ADERE, os nossos companheiros da ADERE. Aqui está o Jorge, aqui está o Paulão, o Pedrão e a Beth, que são da ADERE em Minas Gerais. Eles trabalham com... Essa aqui é uma associação que faz um trabalho incrível, assim, de combate ao trabalho escravo, principalmente na cadeia do café, no interior de Minas, aqui no interior de Minas. E a gente tem um trabalho muito próximo com eles, e eles percebem isso, né? Porque a mudança climática afeta, sobretudo, também os trabalhadores precarizados no campo. Quando você vai fazer a colheita, que está acontecendo agora, inclusive, são esses trabalhadores que sofrem, obviamente, né? O próprio produtor, que vai perceber o impacto da produção, mas muito mais o trabalhador, que já é precarizado e que está lá. Mas será que esses trabalhadores também não importam porque eles estão do outro lado do mundo? Passa, por favor. Ou então, nosso trabalho com o pessoal da Uruê-Uauau, da Associação Canindé e Jupaú, que estão aqui também, que a gente faz um trabalho há anos com eles, para tentar fazer o trabalho de desintrusão. O território deles é frequente, por mais que seja demarcado, né? Que é uma outra questão também muito complexa, é frequentemente alvo de intrusão. O marco temporal também é uma questão porque o território deles foi demarcado, foi reconhecido, né, em 91. Então, segundo o marco temporal, também é um território que estaria ameaçado pela perspectiva temporal de 88. Também estão do outro lado do mundo, então importariam para quem está na COP, por exemplo? Nossa, eu estou passando meu tempo já. E aí, tudo isso eu estou falando para poder chegar nesse ponto, que é o ponto que eu queria falar principalmente hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir falar tanto, mas é o ponto que mais tem preocupado o nosso trabalho na Conectas hoje em dia. Eu acho que a pauta socioambiental do Brasil hoje tem uma mobilização muito forte contra esse projeto de lei, que é basicamente o desmonte do licenciamento ambiental, que é principalmente o instrumento que a gente mais confia para poder fazer salvaguardas ambientais do Brasil. Esse instrumento não é perfeito, é um instrumento muito, muito, muito falho ainda. Inclusive, a perspectiva que a gente tinha no começo da tramitação dele era de aperfeiçoar. Pode passar, por favor? Ele tinha uma ideia de aperfeiçoamento, porque ele tem leis esparsas, ele tem questões que poderiam ser melhoradas realmente, por exemplo, a perspectiva de um critério climático para o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental existe para poder fazer com que todos os empreendimentos do Brasil eles tenham uma segurança jurídica. Esse projeto, com o tempo, foi capturado pelo agronegócio, que é muito forte no Congresso Nacional. Eu quase coloquei um slide sobre a composição de parlamentares que são ligados ao agronegócio, mas eu ia ficar ainda mais sem tempo. Mas é basicamente um número de 80% de parlamentares que têm ligação, tanto no Senado quanto na Câmara, né?
Eles capturaram esse projeto e transformaram ele num dos piores projetos da história do parlamento brasileiro. Ele foi passado em 2021 na Câmara, mesmo com toda a pressão da sociedade civil, e agora passou no Senado Federal um texto horrível. Conseguiu piorar o texto da Câmara, numa negociação esdrúxula que aconteceu e de pressionamento também do setor produtivo sobre o governo, que também é um problema que a gente tem. Todos os dias a gente tem que agradecer pela eleição do Lula, né? Porque senão a gente teria de novo um governo bolsonarista, mas o Lula tem um problema porque ele entende a pauta ambiental numa perspectiva, como sempre indicou, que é uma pauta de desenvolvimentista. Então ele entende que o Brasil e o meio ambiente é uma pauta, tanto que o Lula vai diversas vezes manifestar favorável à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né? Ele entende a perspectiva o petróleo é nosso, o Brasil desenvolvimentista, enfim. Aí a Conectas trabalhou junto com outras organizações de forma incessante para poder alertar sobre o perigo desse projeto. A gente, no slide anterior, eu coloquei 10 pontos que a gente destacou sobre o projeto, só que são muito mais. A gente tem uma quantidade enorme de problemas nesse projeto, ele só piorou com o Senado. Pode passar. A gente contribuiu também, junto com o Observatório do Clima, para poder fazer uma nota técnica. O W também contribuiu muito. São 100 páginas nessa nota técnica mostrando os problemas desse projeto. Pode passar. Depois a gente fez um apelo urgente aos relatores especiais da ONU. Assim, a gente começou a fazer uma mobilização geral, né? Aqui eu estou falando de Conectas, mas é todo um setor, todo um campo político de socioambientalistas e militantes que trabalharam para poder fazer com que esse projeto tivesse o mínimo de repercussão e causasse o mínimo de constrangimento. E causou, de fato, né? Mas ainda assim a gente tem um cenário muito negativo pela frente. A gente conseguiu fazer com que os relatores da ONU viessem ao Brasil. Já tinha uma visita do Jan Jarab agendada, ele veio ao Brasil e conseguiu emitir uma carta de preocupação. Outros 6 relatores da ONU também emitiram. A gente conseguiu fazer com que o Javier Palomo, da OEA, também emitisse. A gente fez visitas às embaixadas para poder fazer. Aqui eu trouxe uma foto de Mariana também, que mostra, né? Mariana, essa contaminação do Rio Doce é o que me fez rodar o estado do Espírito Santo, o estado de Minas Gerais, Linhares, Regência. A gente tem um estudo do ISA, do Instituto Socioambiental, que mostraria que 85,6% das barragens que hoje estão tramitando que hoje estão pendentes em Minas Gerais seriam feitas por um instrumento que chama licença de adesão e compromisso, que é a LAC, que é o que a gente chama hoje em dia de autolicenciamento, que é basicamente o empreendedor entra no sistema e preenche um formulário falando que ele vai cumprir com os requisitos socioambientais e a gente tem que confiar nele. Isso aqui é o que resultou a confiança em empreendedores quando a gente ainda tinha um licenciamento minimamente rígido. Com o novo licenciamento, a questão ainda pode piorar. Aqui é uma fala do Luiz Marques, que é um professor que eu gosto muito, ele fez uma transição de carreira, inclusive, de história da arte para a questão ambiental e climática. Ele traz a perspectiva que a decisão estratégica não é individual, é sempre coletiva. Então, sempre que alguém fala sobre soluções, eu fico com isso ecoando na minha cabeça, né? Que a perspectiva nunca pode ser individualizada, ela tem que ser coletiva e estratégica. Pode passar? O que pensar na COP30 é uma coisa que eu também tinha pensado em falar, vou ter que correr um pouquinho. Mas é isso, se a decisão é sempre coletiva e estratégica, a gente tem percebido que as COPs não são um cenário favorável para poder tomar decisões que preocupem-se com quem mais precisa das mudanças climáticas serem freadas. As pessoas que estão na COP, hoje em dia existe uma cooptação enorme de lobistas do petróleo, do gás, dos fósseis, de mineradoras e do agronegócio, está percebendo também, para poder cooptar. Ainda assim, a gente tem que ter esperança, por quê? Vai ser um movimento de união, em que vários setores vão estar ali, reivindicando suas pautas, e a gente pode ter fé, talvez não no sistema de negociações internacionais, que eu acho que realmente está fadado a um fracasso. Se a gente for perceber a postura do Trump, por exemplo, com o não respeito ao multilateralismo, ao respeito aos países, às opiniões diversas, ele simplesmente sai dos acordos. Isso é uma postura comum. A necessidade de tudo que ser aprovado a perspectiva de consensos, que são quase impossíveis, como em um mundo em que a gente tem países que foram colonizadores e colonizados, senhores e escravos. Isso é uma perspectiva que me dá um pouco de pessimismo, mas ainda assim, por ser no Brasil, e o Brasil tem essa tradição de conseguir fazer mobilizações históricas, Rio 92 é o principal exemplo, muito mais por conta desses esforços
eu acho que a gente pode acreditar, não tanto nos sistemas de internacionais da ONU que têm fracassado até hoje. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe uma última foto que eu acho que representa o que eu acredito, né? Que é o Chico Mendes e a Marina Silva que foi atacada ultimamente na audiência pública do Senado, em função da defesa dela muito corajosa e sempre representativa contra o atraso socioambiental e a devastação socioambiental, e o Chico Mendes, que é um dos maiores ícones assim, da luta socioambiental do Brasil, não só do Brasil, né, do mundo, e traz essa frase, tem muita gente que fala que não é dele, né, mas eu gosto de atribuir a ele, e eu gosto que essa frase seja atribuída a ele, porque eu acho que tem todo sentido, né, que ambientalismo sem luta de classe é apenas ecologia. Então, eu acho que a gente pode tentar resumir a minha fala, que ficou muito longa, inclusive extrapolei o tempo, peço perdão, a essa perspectiva. Se existem motivos para acreditar, eles estão sempre voltados nas pessoas, mas as pessoas têm que entender que a ação tem que ser estratégica e coletiva, e tem que enfrentar as estruturas. E as estruturas não são fantasias, elas existem. O sistema capitalista está aí posto. A luta pelo lucro está posta. Então, a gente tem que se basear nisso, nas pessoas, e no enfrentamento das pessoas contra as estruturas opressoras, não contra outras pessoas. Eu acho que isso mostra um pouco a minha divergência com o nosso amigo que mandou aquela mensagem no Zap, né, de que a COP não tem nada a ver com a Palestina, por exemplo. Claro que tem a ver, porque são todas as pessoas que têm que lutar contra as opressões estruturais, não contra as opressões pessoais, né? A gente devia se unir para lutar contra o principal opressor, que é o sistema capitalista nesse sentido. A última slide? Isso. Aí, se alguém quiser que eu mande algum daqueles gráficos, alguma dessas fotos que eu mandei, alguma na minha apresentação, também posso mandar mais informações sobre a Conect, sobre os relatórios que a gente produziu. Mas é isso. Obrigado, gente. Desculpa passar o tempo. Muito obrigado, Thales. E ouviremos agora Cristiana Lozecan. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quero agradecer pelo convite, às irmãs Klein, principalmente, mas a todos os organizadores, parabenizar. Eu acho que essa mesa aqui talvez seja uma das mais incômodas assim, do evento, e eu queria assim, realmente saudar, né, essa iniciativa de incluir uma pauta que é um pouco mais incômoda, né? Porque as discussões incômodas são necessárias, né? Então, eu acho que é preciso que a gente enfrente esses temas mais difíceis, e por isso também estou aqui, né? Eu acho que também a gente que tem uma perspectiva mais crítica também tem que sair das nossas, né, bolhas, enfim, e abrir a perspectiva para dialogar para fora, né? Então, eu sou professora da UFES, coordeno a Rede Climatizando, que é uma rede de grupos de pesquisa de todo o Brasil, que vem produzindo justamente pesquisas sobre a política climática, como ela vem se construindo no nosso país, né? E também coordeno o LAPAGE, que é o Laboratório de Pesquisa em Política Ambiental e Justiça. A minha fala aqui hoje pode passar. Eu acho que o reloginho não está girando, viu? Eu não quero ser, né? Pode deixar parado se quiser. Então, né? Eu quis pegar mesmo, né, o tema da mesa e também trazer um pouco para o Espírito Santo. Mas começaria assim, né, já provocando um pouco a todos sobre o que significa, né, a gente estar sentado para discutir justiça e mobilização climática com essa palavrinha que eu acho que é a que dá o incômodo aí, que é o poder, né? Então, na minha fala, eu quero trazer, né, aqui como que esses elementos estão interconectados de alguma forma a partir de uma análise, né, de um fragmento, obviamente, aqui o tempo é muito curto, de uma política climática, né? Então, para a gente ver, talvez, daí não tanto com gráficos, né, como os meus colegas que antecederam, e foi ótimo isso, porque então eu venho aqui agora mostrar para vocês um caso
e como que isso pode reverberar, né, em termos de justiça e mobilização climática. Pode passar. Então, né, a primeira questão que, quando a gente pensa hoje em política climática, como ela é colocada do ponto de vista internacional, né, os organismos internacionais, e também do ponto de vista das nações. A principal abordagem que é colocada é a discussão da transição energética, né? E aí eu trago aqui duas imagens que são imagens oficiais, né, de diferentes setores do governo federal hoje, e que mostram para a gente um pouco quais são os recados que se quer dar, né, com a ideia de transição energética. Então, a gente vai ter, né, diferentes tipos de energia que está expresso ali, mas reparem que isso é colocado do ponto de vista de empreendimentos, né? Então, a energia solar, o hidrogênio verde, né, os biocombustíveis, né, enfim, o agro, que está aí, de alguma forma, expresso, a eólica. Né? Aqui a gente tem outras representações. Então, um pouco para a gente entender que, quando a gente coloca, né, do ponto de vista principal, né, de política climática hoje, né, o debate sendo colocado como transição energética, a gente está colocando uma dimensão que é muito ligada a um debate sobre um setor econômico, né, sobre algo que diz respeito mais ao setor econômico. Pode trocar de slide. E aí, aqui, né, eu estou trazendo dois gráficos que são do colega Cláudio Zanotelli, lá da UFES, que fazem, né, uma pesquisa que eles fizeram. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Ah, tá. Não, mas lá também não vou conseguir enxergar. A segunda autora aqui, que é a Ana Paula Félix, né? Os dois fazem uma análise que é interessante, que é de mostrar para a gente como, na verdade, a gente tem uma transição energética, né? E, na verdade, o que esses gráficos mostram para a gente é que a gente não está rolando a transição, né? Na verdade, o que está acontecendo é uma adição de energia. Então, se vocês veem, né, ali a base, as fontes de energia fóssil, elas continuam crescendo. Na verdade, todas continuam crescendo, né? O que a gente tem é uma adição das renováveis, né? E nesse outro gráfico que diz respeito ao uso de energia, né, também o uso final, ou seja, ele diz respeito mais ao consumo, a gente também tem um acréscimo, né, uma subida de todas as fontes. Então, o que aqui está em jogo? Né? A primeira coisa que é importante a gente pensar, quando a gente vai falar de poder e de justiça e mobilização climática, se a gente não tocar nesse ponto que, né, os colegas já falaram de outras maneiras, mas eu queria expressar aqui, entrando especificamente em políticas, né, se a gente não falar em termos de consumo, redução de consumo e não adição, simplesmente, a gente não consegue resolver esse problema. Né? A gente não sai do mesmo sistema que vem produzindo os problemas que a gente tem. Né? E se a gente ainda adiciona matriz, né, energética, a gente vai aumentando cada vez mais o consumo, né? A chance que a gente tem da pressão sobre os territórios, né, que é onde as injustiças ocorrem, essa chance é maior. Né? Isso é óbvio. Pode trocar. Agora, aqui, então, vejam um exemplo disso, né? Porque isso aqui é um relatório do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, relatório de Perspectivas para o Futuro 2025. Reparem que eles colocam em relevo, dentro do documento de Perspectivas para o Futuro, essa frase: um futuro descarbonizado não será, né, um futuro sem petróleo.
não tem jogo escondido, está evidente isso. Então, não há uma intenção de redução de matriz de energia fóssil, né? Enfim, existem maneiras de explicar por que isso é possível, né? Na lógica dos empreendedores, principalmente a gente vai encontrar ali a ideia de captura de carbono, mas eu quero chegar agora, né? Pode passar, nas estratégias que a gente vem encontrando, então, de descarbonização. Então, a gente está fazendo essa análise de todo o país, tá? Existem vários planos de descarbonização, né? O Espírito Santo fez um plano, tem outros estados também com planos. Eu quero, assim, antes de mais nada, dizer que eu não... A ideia aqui não é condenar o plano de descarbonização do Espírito Santo, não é isso, né? Evidentemente que é importante a gente pensar em descarbonização, é importante pensar em termos de emissões de gases e como reduzir isso. Não é essa a questão, né? Um plano bem feito, tem qualidade, mas o ponto que eu quero chegar é onde isso conecta com a discussão sobre justiça, né, que é o nosso tema aqui. Então, o plano ele elenca os 4 principais emissores de gases. Pode trocar. Eu vou focar aqui numa discussão que é a da agropecuária e uso do solo, tá? Mas existem aqui vários, né, 4 estratégias centrais. Uma coisa importante de se observar é que não há exatamente, em alguns pontos há uma ideia de que o reconhecimento de que mecanismos de compensação de emissão são acessórios. Mas o ponto central é que não há uma ideia de não emissão, né? E não há uma ideia de, mesmo a minimização, a redução da emissão, ela é muito pequena, né? Então, a ideia de neutralização de emissões até 2050, né? E nenhum deles, então, sustenta uma redução baseada numa redução do consumo, né? Então, esse é o ponto que eu queria chamar aqui a atenção para a gente. E como é que é possível isso, então? Né? Descarbonizar, neutralizar emissões, e se a gente não está pensando em redução do consumo, né? Pode trocar. Existem vários pontos, tá, gente? Esses gráficos estão todos disponíveis no site do Governo do Estado. Existem vários mecanismos que eles apontam para isso, mas eu quero chamar a atenção para um desses mecanismos, que é um dos mais preocupantes para a gente, falando em termos de justiça ambiental e climática e território, que está elencado, então, nessa parte que é relacionada ao uso do solo, né? Que é a remoção de gases de efeito estufa da atmosfera através de estratégias de florestas comerciais. Pode trocar. E aqui o que são florestas comerciais, né? Aí a gente tem esse dado aqui, né, do Instituto Brasileiro de Árvores. As florestas comerciais são fundamentalmente 38%, né, florestas plantadas relacionadas à celulose e papel. Ou seja, a gente está falando do nosso bom e velho eucalipto aqui, o nosso deserto verde, né? Pode trocar. Aí aqui, isso tudo são documentos oficiais, eu não criei nada, tá? Isso é o plano criado pelo INCAPé, né, do ABC mais Espírito Santo, tem o ABC Brasil, que é esse que está apresentado aqui. Reparem que a capa do plano do ABC Brasil de florestas plantadas é o quê? Eucalipto. Então, não é uma floresta plantada para recuperação de mata nativa, né? Ali, a meta, reparem que, de todas as estratégias, a principal está vinculada à floresta plantada. Então, o que eu quero que a gente pense junto aqui, né, é como é que a gente consegue partir de uma ideia de que o clima está
está ficando cada vez mais perigoso, né, etc., que a gente precisa de políticas para resolver isso, que as políticas partem da descarbonização, mas que essa descarbonização não reduz consumo, né? Essa descarbonização não reduz petróleo, e ela faz o que? Ela adiciona outras fontes e ela adiciona esses mecanismos de compensação, né? O que isso vai gerar do ponto de vista territorial, né? Pode trocar. Esse plano, gente, tá, que, como eu já falei, tá, ele tem seus méritos, eu não estou querendo, né, eu peguei um ponto aqui para a gente trabalhar. Ele não discute em nenhum momento, não aparece um debate sobre justiça, nem direitos, não fala em adaptação e não fala em participação. Né? Então, o problema central, e é por isso que eu acho, mais uma vez, que é tão importante esse evento e essa mesa, é que, se a gente continuar fazendo políticas de forma compartimentalizada, separada, e não sentar na mesa para enfrentar problemas que são difíceis, porque envolvem interesses, porque envolvem assimetrias e relações de poder, mas a gente está criando uma ficção de política climática. Né? Então, um plano de descarbonização focado estritamente em mitigação, e que não consegue vislumbrar os efeitos territoriais das suas medidas, é um convite aos conflitos socioambientais, é um convite às injustiças ambientais, né, que a gente já vive no nosso território. Pode passar. Aqui eu apresento, então, para vocês alguns desses cenários. Né, são imagens produzidas por movimentos, né, por mobilizações, que vêm questionando os empreendimentos verdes, né, e o quanto, então, eles são, na verdade, eles vêm se constituindo nessa expressão que, infelizmente, a gente continua ouvindo, né, nos documentos, inclusive de políticas públicas, que são as oportunidades de negócios, né, transformar os problemas em oportunidades. Né. Gente, às vezes o problema precisa ser resolvido só. Né. Ele não pode se converter numa oportunidade de negócio. Aqui a gente vai ter, né, todo o problema envolvendo a energia solar, né, a partir desses campos de plantation de painéis solares, né, o movimento dos atingidos pelas renováveis, que vem apresentando o problema das eólicas, né, algo que tem já um plano estruturado no Espírito Santo e que não teve debate, né, não teve debate. A gente não tem uma discussão sobre qual é o efeito disso, territorial. Né? O problema todo da mineração relacionado ao lítio, por exemplo, e outros minerais críticos ou estratégicos. Né? Então, a questão é, né, a gente realmente, em sã consciência, acha que o problema do clima vai ser resolvido com patinete elétrica e plantação de eucalipto? Né? Eu acho que não. Intimamente, eu tenho certeza que ninguém acha que isso vai resolver. Né? Então, essa é a dimensão, né? Ainda ali no cantinho tem a Braskem, porque ainda colocam no hall de oportunidades de negócio para a transição o Salgema, né? O maior campo do Brasil de salgema está aqui, a maior reserva. Olha o que aconteceu em Maceió. Pode trocar. E aqui eu trago, gente, né, então, essa dimensão territorial que a gente já conhece. Não é um exercício de futurologia. Né? Isso aqui são trabalhos cedidos pelo professor Sandro Silva, que estará aqui no sábado, se não me falha a memória, em outro painel. Né? São conflitos em comunidades quilombolas, né, do norte do estado. Ali, né, eles vêm sendo... O eucalipto não é simplesmente, né, uma monocultura que sai ilesa. Né? Eles vêm sendo
extremamente alvejados por agrotóxicos, né? Ali a gente tem dutos que atravessam os territórios, né? As placas aqui que mostram, né, quanto eles não podem mais, são impedidos de lidar com o seu território da forma tradicional, a violência que vem sendo perpetuada nesses territórios, né? Então, o que eu quis aqui, né, mostrar também para a gente é o percurso de uma política pública até um ponto em que a gente já sabe que ela vai gerar efeitos terríveis, né, efeitos de injustiça. Então, a gente já sabe, né? Eu acho que não tem outro, né? Só me confirmar se eu acho que eu não botei mais nenhum, não. Então, esse era o meu ponto aqui, gente, e eu só respondendo a questão sobre COP, que eu acho assim que a gente tem nesse ano aqui no Brasil uma grande possibilidade de fazer esse exercício, porque na verdade a gente tem pela primeira vez em muitos anos a COP acontecendo num país democrático, né, e não petroleiro. Nos últimos 3 anos, se não me engano, né, foram em países fechados, em que outra conferência fundamental não pôde ocorrer, que é a Cúpula dos Povos. A gente vai ter, esse ano, a Cúpula dos Povos ocorrendo, onde essa dimensão sobre a política climática vai ser apresentada, denunciada e tensionada, né? Então, eu acho que assim, tem um limite, né, para a COP30 do que a gente esperar. Eu acho que sim, porque a COP é o terreno, né, de negociação, né, onde há negociação, há um terreno de negociação do possível, e que o negócio é a zona do poder, né? Claro que ali também há como se tensionar, há uma possibilidade de avanços em termos de metas e etc., mas, ao mesmo tempo, há uma limitação. Porém, há também uma possibilidade de a gente provocar, né, irritar, nesse sentido, esse terreno, né, social e midiático todo que está se configurando, para apresentar os limites dessas políticas que vêm sendo colocadas como soluções, né? Então, eu fecho dizendo que eu acho que a perspectiva de COP30 é talvez também um pouco do próprio, como vocês, né, produziram aqui nesse próprio evento, que é abrir brechas aí para que a gente possa falar sobre coisas necessárias, né, dentro mesmo de temas difíceis, né, que passam por interesses e por assimetrias. A gente sabe que não é uma coisa que qualquer um está disposto a ouvir, né? Mas eu acho que é fundamental mesmo que a gente possa discutir isso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Cristina, e os demais painelistas. E, neste momento, gostaríamos de saber de vocês. Se alguém quer fazer alguma pergunta, lembramos que nós temos um tempo curto, então, a princípio, 2 perguntas, obviamente com respostas e debates. Se for o caso, a gente abre para mais uma. Então, se alguém quiser, só levantar a mãozinha que eu levo o microfone. Boa tarde, me chamo Priscila, sou bióloga, formada na UFES também, e trabalho hoje com gestão ambiental. E eu achei interessante a fala dele sobre o PL da devastação, e esse evento acontecendo aqui no Espírito Santo, que recentemente teve uma prefeitura que distribuiu mudas de eucalipto para reflorestamento, que a gente já teve o PL da devastação aqui, né? E isso é uma coisa que a gente precisa reverter. E eu acho importante a gente, que é da área ambiental, entender que nós que trabalhamos na área ambiental, às vezes dentro de empresas, a gente sabe que muita coisa acontece por causa do licenciamento ambiental. Então, tanto é o nosso emprego que depende disso, quanto a natureza que a gente defende, né? Então, eu queria só fazer essa provocação e pedir para que você pudesse comentar sobre isso.
Obrigada. Muito obrigado. Alguém de vocês? Pode ficar à vontade. Oi. Priscila, você foi minha veterana na UFES, inclusive. Uma vez você até estava indo para o laboratório de botânica, eu quase fui para a botânica, mas acabei ficando na biologia animal, acabei não falando, né, mas me formei aqui na UFES em biologia, fiz mestrado também com o Sérgio Lucena, na conservação, né, da biodiversidade. Muito legal te ver aqui. E bom estar em casa, né, também. Esse debate acontecer aqui em Vitória me traz muita felicidade também, né. O Hermes está ali atrás, também a gente trabalhou junto na época com resgate de fauna, e aí por isso que eu peguei o microfone para falar, porque a gente teve o contato com a realidade do licenciamento, né, na prática. O licenciamento, do jeito que ele, né, estava naquela época que a gente estava trabalhando, a gente já via na prática várias falhas, né. Os empreendimentos, eles atropelam, assim, as regras, a gente mesmo denunciando lá as espécies ameaçadas que a gente achou, né, lá em Aracruz, ou seja, de acordo com a lei, o empreendimento teria que parar, porque já tinha passado do limite de espécies ameaçadas encontradas, né, e a gente relatou e o empreendimento não parou, eles continuaram desmatando e fizeram lá o porto, né, lá do lado da Jurong. Então, assim, mesmo com a lei, né, tendo uma lei teoricamente forte, né, ainda assim a galera passa, né, a boiada e faz do jeito, enfim, suborna, né, o IEMA, enfim, várias camadas, né, de injustiças e corrupções. Imagina se a gente enfraquece a legislação. Aí, gente, assim, realmente a gente se despedir da natureza como a gente vê hoje, né, que já está muito degradada, né, que a gente já vê que já perdeu muita coisa, para um futuro muito triste, assim, né, onde a nossa qualidade de vida vai cair, né, enfim, que a gente vai ter muito menos felicidade mesmo, né? Qual a felicidade que a gente sente ao chegar na natureza, né, ao aproveitar a praia, um ambiente limpo, saudável, né, não ter poluição do ar. Então, tudo isso está sendo ameaçado pelo PL da devastação, né? E a nível do Estado do Espírito Santo, né, para além disso que a gente viu na prática aí, que a gente vê na prática, eu queria chamar a atenção para o momento que a gente está vivendo também, que é da elaboração dos planos estaduais de adaptação, né, e que em breve também vai ter os planos municipais de adaptação, e que estão sendo elaborados sem participação social, mais uma vez, né. O governo, mesmo sendo um governo que está lá na COP, falando que, reflorestar, né, a gente investe em restauração, a gente faz isso, o Casagrande é o líder lá de clima, né, dos governadores do Brasil. E aí, quando a gente chega aqui, na nossa casa, a gente vê que, na prática, tem muita coisa que fica no discurso, né? A gente quer participação, sim, sabe? Mesmo o WWF tem parceria com o Estado para apoiar o Reflorestar. Eu, sendo do WWF, não consigo espaço para atuar em adaptação, que é a área de minha especialidade, assim. Não consigo reunião com a galera do Estado para poder contribuir, para poder cobrar participação social. Então, é muito triste, assim, né, que a gente está vendo realmente uma hipocrisia, assim, entre discurso e prática, fica muito distante, e a gente precisa se organizar, assim. Eu acho que os espaços de debate, né, são muito importantes para isso também, para a gente se conhecer, né, se organizar, cobrar, né, ter mecanismos de participação social que sejam puxados por nós também, né, pela população, não ficar só a gente como vendo, né, essas coisas acontecendo e se lamentando, mas sim se organizar e vamos cobrar, né, a transformação para acontecer. A nossa casa, a gente precisa né, cobrar tudo isso de uma forma bem contundente, né, porque é uma disputa de poder mesmo, né, um poder político contra a gente, né, e se a gente tiver só individuais, né, como indivíduos, a gente não consegue a transformação que a gente precisa. Né? Muito obrigado, Flávia. Então, eu acho que tem dois aspectos que eu gostaria de comentar da tua pergunta. Assim, a gente está lutando muito agora, já no atual contexto de licenciamento, né, na rede de parceiros pela integridade da informação climática, pelo fim da propaganda em
compensação ambiental, né? A ideia é livrar as consultorias ambientais de ter que prestar serviço para empresas, porque, na verdade, é um recurso de compensação ambiental, isso deveria ser gerido pelo Estado e não vir com um carimbo lá de empresa, né? Então, essa é uma discussão que a gente vem fazendo. Agora, além disso, nesse PL, né, com esse PL, outro problema que a gente enfrenta é que o licenciamento, boa parte dele vai recair sobre estados e municípios, e aí vamos ver o que a gente tem no Espírito Santo, por exemplo, né? Um sucateamento do órgão ambiental, né? Com poucos servidores, a maior parte terceirizados, né? Eu acho que, se não me engano, eles até iam fazer alguma movimentação aí, né? Então, porque as condições de trabalho péssimas, a gente olha, por exemplo, o desastre que aconteceu, né? Esse desastre de mineração no Rio Doce, o recurso todo que foi depois, né, enfim, para várias áreas, enfim, não há um repasse de recurso para o órgão ambiental do Estado, né? Então, assim, tem uma dimensão aí que é realmente terrível desse PL, né? Quando a gente pensa, de fato, nessa desestruturação que é a realidade dos estados, não é só do Espírito Santo, né, mas de outros também. Então, assim, eu acho que, inclusive, como eu sei que tem muitos consultores, gente dessa área profissional, né, eu acho que há também a necessidade aí de uma articulação profissional, né, de pensar as suas condições de trabalho, as perspectivas de trabalho dentro desse setor, né, e como é possível se organizar nesse sentido, porque isso isso tudo, né, acaba afetando, de fato, as condições de trabalho dos técnicos, né? Então, acho que por aí também tem coisas que a gente pode pensar e fazer, né? Não, eu só queria também complementar, porque esse projeto ele é realmente a bala de prata do agronegócio, né? Porque se você consegue aprovar o desmonte do licenciamento, a gente está falando de empreendimentos que não tem licença para poder fazer a devastação acontecer de forma sem precedentes. Então, se a gente pensar em todos esses empreendimentos que são altamente perigosos, com alto nível de risco ambiental, quase todos eles vão ser uma prática corrente no Brasil, né? Sem fiscalização, sem contrapartidas. Minas Gerais, por exemplo, era conhecido. O Espírito Santo tem também esse perfil, né? A Bahia, por exemplo, quando a gente estava falando quando eu mencionei a LAC, que é esse autolicenciamento que o empreendedor faz no sistema, ele só era permitido para baixo nível de devastação ambiental e de baixo perigo, né? O STF, inclusive, considera que para médio risco ele é inconstitucional. No projeto prevê que é para médio risco também. Por isso que eu falei aquele dado do ISA, né? De que 85,6% das barragens de Minas Gerais seriam feitas por LAC, porque elas encaixariam em médio nível de risco. Mas o projeto em Minas Gerais sempre foi um terreiro de experimentação do licenciamento ambiental. A gente teve uma época que você fazia um termo, né? Era o TAC. Se tivesse algum problema no seu licenciamento, você fazia um TAC com o Ministério Público, se comprometendo a respeitar a legislação ambiental e se comprometendo a fazer reparação, para não parar o empreendimento. Porque esse argumento de que os empreendimentos são parados no Brasil, ele é falso. A maioria dos empreendimentos consegue licença ambiental no Brasil para poder operar. É claro que a gente tem um déficit de pessoal. O IBAMA é um dos principais órgãos que foi afetado pela ultragestão, né? A gestão do Bolsonaro. Os órgãos ambientais foram desmontados. E aí a gente tem essa perspectiva do Cisnama, né? Priscila sabe muito mais que eu, está completamente assim, o federal, o estadual e o municipal, eles têm essa prerrogativa de fazer o licenciamento. Então, cada um vai ter esse licenciamento de acordo com a capacidade do órgão e da condição de fazer, né? Esse projeto, por exemplo, ele faz um desmonte disso. Ele faz quase que um leilão para ver qual que é o município que consegue afrouxar mais o licenciamento e ser mais atraente para o empreendimento X. Então, cada vez mais ameaçando as salvaguardas que existem. Se eu ficar falando de licenciamento, eu falo horas aqui, né? O problema é que a gente está num cenário em que a possibilidade de voto no Congresso é a próxima semana, por exemplo. Porque quanto mais próximo chega da COP,
mas ficaria marcada a presidência do Brasil com essa mácula, né? Que nunca vai conseguir tirar, porque é realmente sem precedentes esse projeto. Então, quanto mais perto chega, mais a gente fica ansioso e mais a gente fica com pouca esperança de que os vetos presidenciais acontecerão e que eles acontecerão de forma minimamente capaz de conseguir conter os danos, porque precisaria praticamente vetar quase todo o projeto, e que os vetos voltam para o Congresso. E um Congresso ruralista como o que a gente tem, ele é capaz de conseguir derrubar esses vetos em uma sessão. É uma sentada com os presidentes das casas que eles conseguem derrubar. E, de novo, esse projeto prevê a isenção de alguns setores, entre eles o agronegócio. Tentando fazer uma remissão ao que eu falei antes, né, é isso. Achar que o desmatamento, e que o desmatamento é a principal causa de emissão de GE do Brasil, né, de gases de efeito de estufa, e quase todo o desmatamento do Brasil é ilegal. Então, tem um combo aqui, né? Achar que o desmatamento e que a isenção do agronegócio é uma solução para desburocratizar o processo é um erro. Porque, como eu falei, a gente está entrando numa década decisiva. Não vai ter o que desmatar em algum ponto. Essa é a contradição. Então, a gente está chegando num ponto em que o agronegócio se vê dando um tiro no próprio pé quando ele quer se isentar de um licenciamento ambiental. E o desmonte do instrumento como um todo é um passe livre para todos os outros setores. Eu falo muito do agronegócio, mas a mineração, por exemplo, também, principalmente no meu estado, aqui também, né? O setor de esgotamento também entrou na isenção. Então, é um cenário de catástrofe. A gente tem que fazer o que a gente puder para tentar fazer um mínimo de constrangimento, aumentar o constrangimento. Porque com essa lei geral, isso vai escoar para todos os municípios. Então, a lei que já é... Por exemplo, se tem uma lei fragilizada num estado, mas em outro ela é mais protetiva, isso vai ser padronizado de forma prejudicial, né?